No ano de 1945, em Nag Hammadi, no Egito, um camponês fez uma descoberta que abalaria as fundações do nosso entendimento sobre o invisível. Manuscritos antigos, escondidos por séculos em jarros de argila, revelaram os segredos do gnosticismo, um conhecimento que desafia a própria natureza da realidade. Antes de começarmos o nosso vídeo, gostaríamos de pedir um pequeno favor. Se ainda não o fez, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações. Isso é fundamental para que possamos continuar crescendo e trazendo novos conteúdos para você. Agradecemos imensamente o seu apoio. Os textos gnósticos descrevem seres que transcendem as necessidades humanas básicas, como fome e sono. Esses seres habitam um plano de existência que desafia a compreensão humana. Imagine um ser que não come, não dorme, não sente sede nem frio. Um ser que simplesmente é. Você o chamaria de perfeito ou o consideraria apenas vazio? A resposta está além do que podemos conceber. Os textos gnósticos retratam o mundo material como uma prisão e nossas necessidades corporais como grilhões invisíveis. Eles descrevem seres de luz que habitam o pleroma, a plenitude divina e a verdadeira fonte do ser. O Evangelho de Filipe oferece pistas sobre uma realidade transcendental. Ele descreve um mundo onde não há morte nem nascimentos, onde a fome não existe porque tudo é plenitude, um mundo onde a verdadeira essência do ser é plenamente revelada. A luz e a escuridão, a vida e a morte, a direita e a esquerda são irmãos entre si, inseparáveis, juntos formam a totalidade do ser. Mas e se estivermos equivocados? E se os seres de luz não forem entidades separadas de nós, mas sim uma parte esquecida dentro de cada um? A gnose, o verdadeiro conhecimento, seria a chave para despertar essa essência divina que habita em nosso interior. Aquele que possui tanto o conhecimento quanto a verdade é livre. Este é imortal, afirma o Evangelho de Filipe. Talvez os gnósticos quisessem dizer que não precisamos abandonar o corpo para sermos divinos, que a verdadeira luz brilha aqui e agora, no ato de comer, dormir e amar. A divindade está ao nosso alcance, se soubermos como encontrá-la. Esqueça a história do Gênesis como você a conhece, onde os humanos foram criados a partir de mero pó ou argila. Em textos antigos, como o Evangelho de Filipe e o livro de Enoque, encontramos sussurros de um tipo diferente de criação. Seres não da terra, mas da própria luz. Isso mesmo, de acordo com esses escritos proibidos, os primeiros humanos nem sequer faziam parte do mundo material. Eram seres de pura luz, supostamente uma extensão da própria essência de Deus. Esses seres não eram físicos, não estavam limitados pela matéria e definitivamente não foram feitos para laboratórios. Eram entidades espirituais conectadas diretamente à fonte divina. Como parte do ser humano, em textos rotulados como o Homo erectus e no Evangelho de Filipe, esses seres luminosos são descritos como emanações, ramificações diretas da energia divina. Esses textos sugerem que esses seres de luz tinham uma conexão com Deus que era pura e sem intermediários, sem sacerdotes, sem templos, sem rituais. Sua própria existência era um ato de adoração. Pense nisso. Por que tais seres seriam apagados dos nossos textos religiosos, da nossa cultura, da nossa história? Esses textos sugerem que esses seres de luz tinham uma conexão com Deus que era pura e sem intermediários. Isso desafia tudo o que as religiões estabelecidas ensinam. Se esses seres luminosos existiram como irmãos para guiar a humanidade espiritualmente, então qual seria o papel da religião organizada? Segundo os escritos gnósticos, o demiurgo é o arquiteto do mundo material, um tipo de Deus menor e invejoso que prendeu a centelha divina em camadas de terra, carne e ossos. De textos sumérios a registros egípcios, parece que culturas antigas queriam nos dizer que as origens da humanidade talvez sejam muito mais complexas, até celestiais.
Alguns textos vão ainda mais longe, sugerindo que esses seres eram os verdadeiros humanos, enquanto o que consideramos como humanos hoje seria uma versão física degradada, criada posteriormente. Os gnósticos veem os humanos terrenos como fundamentalmente diferentes dos seres de luz, limitados pela forma física, pelas limitações e pelo tic-tac da mortalidade. Então aqui está a questão que precisamos nos fazer. O que aconteceu com esses seres de luz? Por que nossa linhagem espiritual foi cortada? Esses seres foram erradicados ou estão de alguma forma ainda entre nós, apenas escondidos? Diz que esses seres possuíam gnoses, o verdadeiro conhecimento do divino, e com ele uma espécie de poder que os tornava quase divinos. Mas aqui está o ponto. Esse conhecimento, essa gnose, foi considerado perigoso, proibido, porque saber a verdade sobre sua própria origem seria visto como uma ameaça. É aí que a conspiração toma forma. As autoridades, chame-as como quiser, igreja, sociedade, governo, não estão interessadas em indivíduos com conhecimento verdadeiramente independente. Estão interessadas em seguidores. Deus não está em seres que acreditam ser feitos da mesma essência do Criador. Pense nas implicações. Se você é um ser de luz, não é apenas poeira, não é apenas uma criação para ser moldada e controlada. Você é algo além, algo divino, e a ideia de precisar de permissão, validação ou redenção seria completamente fora de questão. É isso que os textos parecem dizer, que o humano original era ilimitado, livre e em comunhão direta com o divino, uma entidade autossuficiente. Isso muda tudo. Aqui entra o conceito do demiurgo, um termo que você não vai encontrar nas escolas dominicais típicas. Segundo os escritos gnósticos, o demiurgo é o arquiteto do mundo material. Ele é retratado como um tipo de deus menor e invejoso que prendeu a centelha divina em camadas de terra, carne e ossos. E por quê? Para garantir um nível de controle. Esses humanos terrenos são fundamentalmente diferentes dos seres de luz. Eles são limitados pela forma física, pelas limitações e pelo tic-tac da mortalidade. Todas as construções feitas para mantê-los presos, confinados e de várias formas obedientes. A parte desconfortável desses textos sugere que essa criação foi menos sobre dar vida e mais sobre fabricar algo funcional, um trabalhador, uma entidade que poderia ser controlada, manipulada e explorada. Esse tipo de humano é retratado quase como um protótipo, como se estivéssemos lidando com um projeto de uma máquina biológica, algo que poderia ser facilmente direcionado, distraído e contido. Observe as características desse tipo terreno. Eles experimentam medo, fome e desejo. Essas características vistas como para a condição humana não são acidentais. Foram projetadas ferramentas destinadas a manter esse tipo humano constantemente buscando, constantemente precisando e para sempre ligados a um mundo governado pelo físico. Mas por que os humanos parecem estar programados para seguir autoridades ou se perderem em ciclos intermináveis de rotina e sobrevivência? Segundo esses textos ocultos, isso não é um acidente, está enraizado no próprio fundamento desse tipo humano. Agora, existe outra camada nisso que é ainda mais perturbadora. Os gnósticos afirmavam que esse segundo tipo de humano não só foi projetado para estar preso ao material, mas também foi privado do verdadeiro conhecimento ou gnose. Isso foi um movimento estratégico do demiurgo, que aparentemente não queria que esses seres tivessem ideias sobre sua verdadeira natureza. Assim, os humanos terrenos foram deliberadamente concebidos para depender de intermediários, de sistemas de líderes e religiões. Eles foram mantidos no escuro apenas o suficiente para aceitar as coisas como foram contadas, nunca percebendo que estavam programados para uma vida de obediência. Os gnósticos não estavam apenas dizendo que a humanidade era limitada, estavam dizendo que ela foi intencionalmente limitada. Imagine isso, uma população projetada para ser dócil, para aceitar o que está à sua frente sem questionar muito e para confiar em sistemas que prometem salvação ou ordem, mas que nunca realmente os entregam. Pense nas implicações disso.
Não é apenas um design biológico, é um plano para o controle social, um plano que vem sendo executado há milênios. Esse tipo humano terreno é precisamente o que as narrativas convencionais promovem. É a história com a qual todos crescemos, aquela onde os humanos são fracos, precisam ser salvos e existem para servir algo, um propósito superior, muitas vezes misterioso. Mas se essa história foi criada para nos impedir de descobrir a verdade sobre nossas origens, então qual é a verdadeira razão por trás disso tudo? Mas agora falemos de um tipo completamente diferente: os humanos nascidos do fogo. Esses humanos de fogo não são apenas espirituais ou materiais, são algo inteiramente único. Veja textos antigos persas e alguns dos escritos apócrifos menos conhecidos que se referem a um terceiro tipo de humano, um que carrega dentro de si uma força imprevisível e imparável. E essa força é descrita como fogo, não uma chama literal, mas uma energia intensa e incontrolável que pode tanto criar quanto destruir. Esse tipo não se encaixa facilmente em nenhuma categoria. Diferente dos seres de luz, eles não são puramente divinos, e diferente dos humanos terrenos, não estão completamente atados ao mundo material. Em vez disso, carregam uma mistura explosiva de todos os mundos, caminhando na linha entre a iluminação e o caos. Esses são os humanos que se rebelam, que desafiam os limites, que não conseguem ficar parados ou se contentar com respostas convencionais. São os visionários, os revolucionários, aqueles que mudam tudo. Textos os descrevem como seres com uma fúria divina e uma fúria criativa, entidades que não aceitam apenas a realidade, mas a remodelam. É como se eles tivessem uma centelha interna que os leva a romper, a desmantelar e a exigir respostas para perguntas que a maioria preferiria ignorar. Agora, aqui está onde fica realmente intenso. Alguns desses escritos antigos sugerem que esses humanos nascidos do fogo eram vistos como perigosos, não para o universo ou para a criação, mas para os que estão no poder. Porque se você tem um grupo de pessoas que são ao mesmo tempo destemidas e insaciáveis, realmente curiosos, eles se tornam uma ameaça para qualquer forma de controle. E tem mais, esses textos não apenas descrevem essas pessoas como lutadores, mas como criadores, pessoas capazes de canalizar esse espírito para manifestar novas ideias, sociedades ou até mesmo novos caminhos espirituais. Isso não é apenas uma linguagem metafórica. Algumas fontes antigas sugerem que esses nascidos do fogo são literalmente mais conectados ao divino do que os outros tipos, dando-lhes uma capacidade quase sobrenatural de trazer mudanças. O demiurgo e aqueles que controlam o reino terrestre temem os nascidos do fogo porque não podem ser suprimidos, silenciados ou confinados. Obrigado por me acompanhar nessa jornada reveladora. Se tudo isso ressoou dentro de você, talvez esteja pronto para dar um passo além e explorar essas verdades profundas em um nível transformador. É por isso que eu quero te apresentar a Divina Criação, um produto especialmente criado para aqueles que sentem que sua origem e propósito vão muito além das limitações que nos são impostas. Nele, mergulhamos em conhecimentos ocultos e práticas milenares para que você possa resgatar sua verdadeira essência e manifestar um potencial que talvez nem imaginasse existir. Se esse conteúdo despertou algo em você, se levantou questões ou abriu seus olhos para uma nova perspectiva, então convido você para conhecer a Divina Criação e redescobrir o poder que reside em sua própria natureza. Afinal, libertar-se é o primeiro passo para viver em plena consciência e transformar sua realidade. E lembre-se, liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção.